Olá, pessoal! Estamos aqui reunidos hoje para a gente comentar um pouquinho sobre essas manchas de óleo que apareceram aí no Nordeste, né? Então, eu sou professora de Biologia, o Thiago de Química e a professora Andréia de Inglês. A gente vai falar um pouquinho, alguns comentários sobre esse assunto e como isso pode aparecer na sua prova. Então, vamos lá, Thiago, joga para o slide. Olha lá, desde 30 de agosto está rolando aí essas manchas gigantescas de óleo que já atingiram aí várias localidades no Nordeste, né? E aí até dia 19 de outubro já tinha sido, esse daí tinha sido considerado o maior acidente ambiental relacionado a vazamento de petróleo. Bom, e pessoal, o petróleo, né, como todo mundo sabe, ele é um composto menos denso que a água, ele flutua sobre a água. Porém, quando a gente tem um óleo de massa molar muito elevada, ele pode se afundar. Então foi registrado alguns casos, né, de óleo afundando, e são geralmente óleos de massa molar muito elevada, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, nos principais compostos tóxicos presentes no petróleo, que seria aqui o benzeno e os derivados aromáticos. Esses aqui são os mais tóxicos que existem. Porém, eles são muito voláteis, eles costumam evaporar rápido e costumam ser degradados de maneira bem rápida, tá? Então, apesar da muita toxicidade, não geram muitos problemas de longo prazo, geram mais problemas de curto prazo ali nos primeiros dias. Os fenóis, eles já são um pouquinho diferentes, porque eles são curtos, mas eles são polares, né? Então, eles deixam a água com aparência muito suja mesmo, aparência amarelada, cheiro intenso, tá? Então, isso tudo é provocado pelos famosos fenóis. E nós temos esses aqui que são os vilões, que são os compostos de cadeia longa, tá? Então nós temos, por exemplo, os HPA, né, que são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Eles têm toxicidade menor do que o benzeno, mas a duração deles no meio é bem maior. E são eles que podem causar os danos de mais longo prazo. E aí a gente já vai falar então algumas consequências aí que podem acontecer. Joga no slide para mim, Thiago, por favor. Olha lá, consequências que podem aparecer na sua prova, não necessariamente sobre esse acidente agora, né, mas coisas que podem aparecer aí trazendo questões de ecologia, principalmente, tá? Então, o petróleo, ele bloqueia ali a passagem de luz e aí ele vai impedir a fotossíntese aqui de ocorrer, isso aí vai levar à morte, então, do plâncton, vai diminuir a produtividade primária líquida ali naquele ambiente, tá? Então, isso aí pode aparecer na forma de uma pergunta de cadeia trófica, alguma coisa relacionada a esse assunto. O óleo, ele pode impedir ali a respiração dos peixes, que é branquial, tá? Então, ele entra ali pelas brancas e impede, então, a circulação da água e a troca dos gases ali. Outra coisa, ele também gruda ali no corpo das aves, né? Olha aqui essa imagem, e aí dificulta a regulação da temperatura. Lembra lá que as aves são animais endotérmicos, então a partir do momento que elas têm o seu corpo revestido por esse petróleo, elas não ficam impedidas ali de regular a temperatura do seu corpo e mantê-la constante, independente das variações do meio, tá? Isso aí é prejudicial e elas podem morrer. Além disso, olha lá, mamíferos marinhos também têm capacidade de regular a temperatura prejudicada, né? Eles também são endotérmicos, aves e mamíferos, e aí acabam morrendo em consequência do frio. Opa, perdão. Olha lá, os animais eles podem interagir aí ingerindo óleo e isso daí pode levar a um efeito cumulativo na cadeia alimentar. Então, aquele animal que se alimenta primariamente ali do fitoplâncton contaminado com óleo vai sendo comido e vai aumentando essa cadeia alimentar e aí o último animal ele pode ter uma acumulação aí desse componente. Mariscos e ostras, né, requerem atenção aí mais especial porque eles filtram, eles são animais filtradores de água, então eles também acumulam mais esses resíduos. E aí outras complicações podem surgir da ingestão desse óleo. Então, quando a gente vai ingerir ali peixes ou frutos do mar contaminados, daí vai ter as implicações aí para o homem também, tá? Tudo isso pode ser considerado aí na sua prova de biologia. E aí lembrar também desses ecossistemas, né? Mangues e recifes de corais aí, eles são altamente sensíveis à poluição e eles são ecossistemas de grande diversidade. Então, isso também pode aparecer, pode ser cobrado ambientes que tenha bastante diversidade biológica. Sim. Bom, pessoal, e como é que se pode tratar o petróleo? Isso é possível, tá? É possível, sim, eliminar com base, ó. Primeiro ponto é que os compostos mais tóxicos, como eu falei, né, os piores mesmo, né, que são o benzeno e os de menor massa, eles se degradam rapidamente.
Agora, os de massa intermediária, eles podem ser removidos pela famosa escumação, né? O que é isso? O escumador é um equipamento que ele vai misturar o ar atmosférico, que é apolar, com a água. Então, tudo que for apolar, ele vai juntando e vai acumulando aqui nesse copo, tá? Então, o petróleo, que é formado predominantemente por compostos apolares, né? A exceção seria por causa dos fenóis, mas todos os compostos apolares, os óleos, né? Principalmente os mais longos, esses aí vão sendo retirados pelo escumador. Essa é a técnica mais utilizada no mundo para limpeza de água após esse tipo de desastre, tá? Vale ressaltar que é uma técnica um pouco cara, porém acessível, né? Existem sim vários escumadores pelo mundo inteiro disponíveis para esse tipo de operação. Outro ponto também que nós podemos citar é que o petróleo pode ser reaproveitado. Aqui eu estou dando como exemplo o carvão, que isso já tem sido feito lá pelo Nordeste, muita gente tem coletado até manualmente mesmo manchas que se acumulam e aproveitando esse petróleo aí para produzir carvão, tá? Então esse petróleo não vai ser completamente perdido. Depois de retirado da água, ele pode ainda ser utilizado. Tranquilo, pessoal? Vamos ver agora o que a Andrea trouxe para a gente? Sim. E aproveitando, o que eu fiz, né, como professora de inglês? Eu estava percebendo, na hora de preparar aí, né, todo o material, e a gente sempre tratando os assuntos, né, que são mais recorrentes mesmo no vestibular, de que todas as fontes mais utilizadas para preparar provas de vestibular, como os jornais The Economist, a revista Newsweek, a Time, o The Guardian, a maior parte das fontes exploradas por todos os vestibulares estão tratando desse assunto e estão colocando alguns termos mais específicos em língua inglesa, que às vezes é um falso cognato, uma expressão, e que é legal de vocês saberem que pode pegar aí, né, precavido. Então, vamos ver aqui. Tem algumas expressões da prova que, por exemplo, nas fontes como a teacher citou, né, The Economist, The Guardian, Newsweek, Time, entre outros, que eu vou mostrar para vocês, o BBC News, termos importantes como o verbo spill e o verbo spread. Então, bom, às vezes você vai pensar que o verbo spill, que o verbo derramar, seja o verbo drop, ou que caiu dentro, né, do oceano, caiu no mar com o verbo fall. Mas, na verdade, todas as reportagens estão utilizando o verbo spill, com o sentido de derramar, que se espalhou. Ou o verbo spread, que eu mostrei aqui, que é o verbo espalhar. Então, eles estão colocando na notícia spill and spread. O verbo deny, colocando no passado que foi recusado, que tem, né, algumas recusas assim, do que aconteceu. O verbo threaten, que é o verbo ameaçar, dizendo que está sofrendo ameaças, como a Bruna mesmo disse, né, ameaça aos animais, e o Tiago explicou muito bem explicado a ameaça para nós, né, porque tinha que ser feita essa limpeza, e está sendo feita de certa forma. Os adjetivos likely e o verbo like com comparação like, porque eles estão dizendo nas reportagens likely something, que é provável que tenha ocorrido alguma coisa. E daí para você não confundir com o like do verbo gostar, e muito menos com a comparação que isso é like that. Então, likely, com ly no final, apesar do ly ser o mente, né, do advérbio, a palavra likely significa provável. É um falso cognato, assim por dizer. Temos também o termo rainforest, que aí não tem nada a ver com rain, que é chuva, e nem forest, que é floresta. O termo rainforest aí, né, que veio a calhar que sejam essas transformações. O coastline, de tudo que está na costa. Stains and slicks, que são manchas. Então, essas palavras também aparecem muito nos textos, os stains e os slicks, as manchas de óleo. Aparecem também as palavras northeast, e aí o vestibular pode te perguntar se isso aconteceu northeast ou northwest, se foi no nordeste ou no noroeste, colocando alternativas para te confundir, e é northeast, ok? Nas praias do nordeste. A palavra shellfish, que shell seria concha e fish peixe, mas shellfish, aqui ó, que vem, e que aí sejam lá mesmo essas estruturas, né, rochosas e tudo mais que tem no mar, que também está sofrendo isso. Wildlife, que são os animais selvagens. Sludge, que também são manchas de lodo. Coral reefs, que são aí os corais, os recifes de corais. Crude, do produto bruto. Pristine, que seria uma coisa original, ao invés de eles usarem a palavra original, né, da água originada, ou como se fosse pura, estão usando essa palavra pristine, muito utilizada. E a palavra também leak, que teve um vazamento, junto com o verbo spill, muito utilizado. Daí eu coloquei algumas fontes para mostrar para vocês. Esse mapa
está sendo mostrado em vários jornais. O The Guardian explorou aí com alguns verbos, olha como que eu coloquei aqui, ó, o spread, onde está o espalhar. O verbo likely, que não está como verbo like, está como a expressão provável por causa do ly. O spill, que eu falei para vocês, ó, como derramar. Coastline aí, ó, da costa do litoral, que a teacher falou. Tem também outra fonte que explorou, que foi aqui o BBC News, como eu disse para vocês, colocou aí, ó, dozens, e aí às vezes a pessoa pode pensar que seja alguma coisa relacionada à dose, e é uma dúzia, então para falar que uma dúzia de praias, né, 12 praias foram atingidas, talvez até mais. Aqui do outro lado de Shellfish, aí, ó, esses mariscos. Uma operação chamada de Clean Up Operation, que seria aqui a operação de limpeza, então, que está sendo feita. Lembrando que tem o verbo clean, e aí eles usam muito essa expressão clean up, porque como eles disseram que já está sendo feito isso, né? Já tem alguns voluntários nos locais tentando fazer essa limpeza para não prejudicar tanto, certo? E tem também aí o termo, os outros termos que a teacher colocou, além aí do marisco, a operação limpar, os animais selvagens, o que a teacher comentou da floresta tropical, aqui, rainforest, outros também que trouxeram, ó, thousands of barrels, aí pristine, a palavra original, do lado de cá os recifes que eu comentei com vocês, o lodo, que é o sludge. Aqui também umas imagens do que está acontecendo, e tudo isso está prejudicando muito, como nós comentamos, prejudicando o meio ambiente, prejudicando as praias, prejudicando a nossa saúde, prejudicando de forma geral. E aí essa alerta que a gente veio trazer, né, gente, para todo mundo. Para você ficar ligado, mesmo que esse assunto agora, as manchas do Nordeste, não caiam na sua prova, esses assuntos podem cair com outros noticiários, né, assim, em outros temas aí, podem trazer esses verbos que a Andrea falou, podem trazer alguma coisa relacionada à toxicidade do petróleo e como isso afeta o ambiente. Então, esses temas aí podem aparecer nas suas provas, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.